Então vamos falar um pouco de algumas estruturas que compõem o encéfalo. E aqui, para a gente ter uma noção de comparação de tamanho, aqui a gente tem o cérebro de um cão, aqui o cérebro de um equino, e aqui ao meio uma pinça que tem cerca de 15 centímetros. Então, o que é o encéfalo, né? O encéfalo, ele vai ser a junção de três estruturas: do cérebro, essa massa nervosa maior, o cerebelo e do tronco encefálico. Dessas estruturas, a gente ainda vai ter que o tronco encefálico é dividido em três porções: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo ou medula oblonga, essa porção mais dilatada. E o cérebro, que ele ainda é dividido em telencéfalo, essa porção que a gente consegue ver, e no diencéfalo, que a gente vai conseguir ver em um corte sagital, que vou mostrar mais à frente. E aqui nessa peça a gente ainda consegue ver que não só o cérebro, nem só o encéfalo, mas como todo o sistema nervoso central vai ser revestido pelas meninges, que são essas estruturas aqui que fazem toda a proteção do sistema nervoso central. E ela é dividida em três lâminas ou três folhetos: um mais externo, que a gente consegue ver aqui, que seria a dura mater; uma intermediária, que é a aracnoide, que a gente não consegue ver aqui; e uma mais interna, intimamente relacionada ao sistema nervoso central, que é a pia mater. E aqui a gente consegue ver que o cérebro, mais precisamente o telencéfalo, ele é formado por uma série de giros cerebrais e sulcos cerebrais. Ele ainda vai ser dividido em dois hemisférios, um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo, por meio do sulco longitudinal do cérebro. E ele ainda vai ser dividido em relação ao cerebelo por meio da fissura transversa do cérebro. E ainda a gente pode dividir ele em lobos de acordo com a sua relação com os ossos que compõem parte da abóbada craniana, que seria o quê? O lobo frontal, mais cranial, o lobo parietal, lateralmente o lobo temporal e caudalmente o lobo occipital. E quando a gente pega esse cérebro e faz um corte, a gente consegue ver que ele é dividido em uma porção mais externa, uma porção cortical, mais escura, e uma porção mais interna, chamada medular, que ela é mais clara. E o que tem de diferente? O córtex, ele é mais escuro porque ele é formado pelos corpos de neurônios ou pericários que fazem parte do cérebro, enquanto que a porção mais interna, a medula, é formada pelos axônios, os prolongamentos desses corpos de neurônios. Partindo para uma vista ventral, a gente consegue ver também uma série de outras estruturas. E partindo de mais rostral, a gente consegue ver essa estrutura mais achatada aqui, que parte desde bem cranial até ventral, que é o bulbo olfatório. Estando esse bulbo olfatório ligado ao telencéfalo por meio do pedúnculo do bulbo olfatório. Ele ainda vai ser responsável por dar início à formação de dois tratos: um trato olfatório lateral e um trato olfatório medial. O trato olfatório lateral, ele tem relação com essa estrutura aqui, que é chamada de lobo piriforme, que é um dos responsáveis pela interpretação dos estímulos olfatórios, enquanto que o trato olfatório medial, ele vai se relacionar com o sistema límbico, por isso que há a relação do olfato com as memórias e com as emoções. Partindo para a próxima estrutura, a gente consegue ver esses dois grandes nervos chegando, que são os nervos ópticos, que nessa região eles se cruzam, formando quiasma óptico, passando então a formar o trato óptico. Mais caudal, a gente tem essa estrutura aqui, que é a hipófise, uma importante glândula endócrina,
que ao ser retirada, permite a visualização de algumas estruturas. São elas: essa porção, esse orifício, que é o infundíbulo. Lateralmente, a gente tem duas massas, conhecidas como tuber cinéreo, e caudalmente a gente tem o corpo mamilar. A gente ainda pode ver essas duas estruturas maiores aqui, que são os pedúnculos cerebrais. E partindo agora já para a medula oblonga, a gente consegue ver a formação dessa conformação mais transversal, que é o corpo trapezoide, e essa outra mais longitudinal, que são as pirâmides. E aqui a gente consegue ver essa importante artéria, conhecida como artéria basilar, que está inserida no sulco basilar, que vai ser uma das grandes responsáveis pela irrigação do cérebro. Então, partindo agora para um corte sagital, a gente vai conseguir ver mais algumas estruturas. Primariamente, a gente consegue ver o diencéfalo, que junto com o telencéfalo forma um cérebro, e esse telencéfalo é dividido em três porções: o tálamo, o epitálamo e o hipotálamo. Nessa peça aqui a gente consegue ver o tálamo. Ele é um dos responsáveis por fazer a adesão entre os hemisférios cerebrais, não só a adesão como a comunicação. E essa parte de comunicação também é feita por parte da comissura rostral, que possui fibras nervosas que atravessam do hemisfério esquerdo para o direito, fazendo essa comunicação. A gente consegue ver abaixo do diencéfalo, do tálamo, o hipotálamo, sendo nele onde estaria inserido a hipófise, mas como não está, a gente consegue ver o tuber cinéreo, caudalmente o corpo mamilar e aqui parte do trato óptico. E dorsalmente ao tálamo, a gente consegue ver o epitálamo, que é formado basicamente por essa glândula, que é a glândula pineal, que recebe esse nome pelo seu formato semelhante a uma pinha. E a gente consegue ver que ao redor do tálamo tem a formação do terceiro ventrículo. Acima do terceiro ventrículo, a gente ainda consegue ver o fórnix, o fórnice, o septo pelúcido e essa estrutura bem mais densa aqui, que é o corpo caloso. E quando a gente parte para um corte um pouco mais sagital ainda, a gente vê que o septo pelúcido ele não está mais presente. O que a gente consegue ver é esse espaço aqui, que é referente a um dos ventrículos laterais, sendo o primeiro ventrículo o ventrículo direito e o segundo o ventrículo esquerdo. A gente ainda consegue ver nessa porção relacionada aos ventrículos essa estrutura aqui, que é o hipocampo, e essa outra estrutura aqui mais caudal, que é o núcleo caudado, um dos núcleos da base, muito importante pela sua relação com o mal de Parkinson, pois ele está relacionado com o controle da motricidade. Partindo agora para as estruturas mais caudais, a gente consegue ver que aqui na região do mesencéfalo a gente tem esse canal que faz a comunicação do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, que é conhecido como aqueduto mesencefálico. A gente ainda tem essa estrutura aqui, que é o véu medular rostral, responsável por impedir o extravasamento do líquor para o meio externo. E a gente tem aqui, mais dorsal, essas duas formações aqui, que a gente consegue ver que fazem parte dos corpos quadrigêmeos, sendo eles aqui o colículo rostral esquerdo e aqui o colículo caudal esquerdo. Os colículos rostrais estão relacionados com o sentido da visão e os colículos caudais com o sentido da audição. Aqui a gente consegue ver colículo rostral, colículo caudal, que fica recoberto pelo cerebelo. E como a gente pode ver, em corte transversal, também tem a mesma organização do cérebro, com um córtex,
composto pela massa cinzenta, e uma medula pela massa branca. E pela sua semelhança com a árvore, antigamente ele recebia o nome de árvore da vida. E exatamente abaixo do cerebelo é onde se encontra o quarto ventrículo. E a partir daqui ele passa pelo canal central da medula, que vai irrigar todo o sistema nervoso central. Ainda falando sobre o cerebelo, a gente consegue ver que, assim como o cérebro, inclusive seu nome quer dizer pequeno cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, um hemisfério direito e um esquerdo, porém ele não tem uma fissura longitudinal. Na verdade, ele tem essa formação aqui que é conhecida como vermes, que recebe esse nome justamente pela sua semelhança com um verme. E o cerebelo está relacionado ao tronco encefálico por meio de pedúnculos que fazem essa ancoragem, sendo este aqui o pedúnculo médio, pedúnculo cerebelar médio, de ambos os lados, e mais caudal, um pedúnculo cerebelar caudal, também em ambos os lados.